vazia e a laxa guarita em cada coração, que ela possa fortalecer, alimentar, trazer esperanças verdadeiras, reais, diante de um ano que quase se encerra, diante de uma expectativa de um cenário que é muito comum para nós, né? O cenário de fim de ano, há uma expectativa muito grande em nossos corações, há uma questão muito cultural, muito presente, muito forte em nossas vidas e fazem parte do nosso cotidiano. E eu creio que é isso que nós vamos falar, a ênfase da mensagem hoje está sobre isso. Há uma expectativa muito grande, porque nós estamos diante de um cenário de fim de ano, e toda vez que nós pensamos em fim de ano, nós pensamos no balanço daquilo que se passou, daquilo que nós fizemos, ou da oportunidade de começar de novo. Mas quando nós falamos realmente da adoração, nós estamos falando de um ato contínuo. Quando nós estamos falando de louvar a Deus, nós estamos falando de uma ação contínua, que ela não se pode ser baseada nas culturas como apenas uma questão sazonal, pontual, que é só de final de ano, mas é uma coisa que nos faz necessário prestar atenção todos os dias, né? A nossa adoração ao Senhor todos os dias, o nosso louvor a Deus todos os dias, a gratidão a Deus todos os dias, e nós temos a oportunidade de celebrarmos diante da presença santa do Senhor. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 2. Eu vou segurar o pedestal, o microfone aqui, irmãos, que o pedestal não está legal, não. E aí, se ficar baixo demais ou ficar alto demais, por favor, aí, o pessoal do som nos auxiliem. Irmãos, Mateus capítulo 2. Vamos ler o Mateus capítulo 2. Versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe a leitura aí, irmãos, na sua Bíblia ou na projeção. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, e eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam ele, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me para que eu também ia adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus, nós te louvamos, nós te adoramos nessa noite, no ato contínuo de louvor e adoração ao Senhor, no culto, Pai, público, solene, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Sejamos, Pai, iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, que sejamos, Pai, alimentados pela Tua palavra, e assim seja, Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Irmãos, eu comecei a minha fala falando da cultura que nós temos, né, arraigados, podemos dizer assim, arraigados. Toda vez que nós pensamos no final de ano, toda vez que nós pensamos em Natal, toda vez que nós pensamos em Réveillon, conosco está ali bem presente em nós a cultura do fim de ano. Está ali presente a cultura do Natal. Celebramos o Natal muitas das vezes num estágio
muito alegre, muito festivo, de gratidão. Mas também a cultura do Natal ela é tão presente em nossas vidas, que ela é presente no comportamento, ela é presente na ornamentação, ela é presente nos elementos que nós costumamos a evidenciar no final do ano. E tantas coisas são presentes no Natal, a mesa farta, as luzes acesas, o colorido, a festa, a oportunidade de receber os familiares que às vezes estão fora. E nós estamos ali empolgados, nós estamos ali felizes, porque é Natal. E quando se fala de Natal, nós estamos realmente aproveitando um momento, e muitas das vezes aquele momento como se fosse um momento oportuno. E eu falei anteriormente como uma questão realmente sazonal. Né, a ideia do sazonalidade, porque é o período específico, né, o período que se movimenta mais, é o período que a gente valoriza mais, é o período que às vezes a gente vai lembrar realmente da nossa família, é o período que nós vamos comer junto, é o período que nós vamos nos alegrar junto, é o período de presentear as pessoas que nós amamos, é o período de mandar a mensagem que você assim, sentiu o desejo de mandar a mensagem para aquele familiar, aquele amigo, aquele parente distante. E isso é uma cultura tão presente, é tão presente no Natal, que a gente, muitas das vezes, se pega fazendo. E não é errado fazê-lo, não é errado fazê-lo. O grande problema é quando nós priorizamos isso. O grande problema é quando nós entendemos que o Natal se baseia nisso. O grande problema é que quando nós perguntamos assim para as pessoas, ou nós olhamos nas redes sociais, nós vamos ver lá claramente exposto as publicações dizendo: o Natal é Cristo. Natal não é Papai Noel. Natal é Cristo. Natal não é árvore de Natal. Natal é Cristo. Mas a pergunta que eu faço para a igreja nesse primeiro momento, e eu gostaria de começar logo essa introdução perguntando: e quem é Cristo? E quem é Cristo para nós? O Cristo que nós revelamos, o Cristo que nós anunciamos, é aquele Cristo que é lembrado no Natal? É aquele Cristo que ele compõe alguns momentos da sua vida, mas ele não é o motivo maior da sua alegria, porque a sua alegria talvez é a mesa farta, talvez a sua alegria é o momento de fechar o ano, porque a tua alegria talvez é o entusiasmo, as coisas que o Natal, a luz que encanta, o encantamento do Natal, a questão cultural, porque se eu não pensar Natal sem Cristo, se eu não pensar Natal no Papai Noel, se eu não pensar no Natal com árvore, se eu não pensar no Natal, o Natal perde a graça. E nós declaramos muitas das vezes que Natal é Cristo. E aí nós temos que lembrar que a nossa alegria, o nosso entusiasmo, a nossa empolgação é Cristo. E nós estamos aqui, irmãos, correndo o risco de confundir tradição com adoração. Essa é a grande verdade. Celebramos Natal, mas nem sempre nos rendemos a Cristo. Celebramos o Natal, esquecemos da mensagem principal, porque nós esquecemos, não é porque você não lembrou, não é porque você não postou, é porque você está lembrando de Cristo no final do ano. E muitas das vezes nós esquecemos que em cada momento, em cada segundo de nossas vidas, em cada ato, ou no ato salvífico de Cristo, no ato soberano de Deus sobre a vida de cada um de nós, dos eleitos do Senhor, nós esquecemos. Nós estamos ali vivendo a nossa vida encantados, alegres, felizes, festivos, mas o sentido maior nós perdemos. Porque o sentido maior é a mesa. O sentido maior, talvez as pessoas. O sentido maior é a luz que brilha. O sentido maior é aquilo que encanta, mas não é a verdade, que é Cristo Jesus. E quando nós falamos do texto, Mateus 2, nós vamos aqui, capítulo 2, versículo 1 ao 12, que nós falamos aqui. Jerusalém está sob domínio romano, irmãos, pressionada por impostos, vigiada por soldado e dependendo da boa vontade de governante estrangeiro. Sobre ela reinava Herodes, o grande, perverso, mau. A palavra diz que Herodes, ele tinha tanto medo de perder o poder, que ele atentou até contra filhos, contra familiares, porque a preocupação dele em perder o posto, de perder o reinado dele, de alguém usurpar o seu trono, era tamanha, que ele era paranoico. E aí a palavra de Deus diz que chega lá os magos, nós vamos ver lá, chegam os magos, a Bíblia, é interessante que a Bíblia quando fala dos magos, versículo 1 diz, tendo nascido Jesus em Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém.
E nós damos nomes: Belchior, Gaspar, Baltazar, 3 magos, reis. Nós criamos a cultura, nós estamos tão inseridos nessa cultura que nós estamos entendendo uma questão que não é bíblica, nós estamos compreendendo uma visão que não é bíblica, e a palavra de Deus diz que quando eles vão visitar Jesus, aqui em Mateus 2, a palavra diz que era de 1 a 2 anos de idade, Jesus já tinha nascido. E a palavra diz que eles foram visitar Jesus. Mas interessante, irmãos, que os magos foram visitar, os sábios foram visitar Jesus. Mas o contexto era Herodes, a imposição de um governo estrangeiro, mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que lá estavam os judeus, aplicando corretamente os atos, os ritos. O templo estava aberto, os ritos eram realizados. E a situação que mais chama atenção é que quando nós falamos que os magos chegam para ir conhecer Jesus e causa espanto. Por que causa espanto? Porque ali tem oposição. Causa espanto, irmãos, porque ali tem pessoas despreparadas. Causa espanto porque a notícia já anunciada pelos profetas, e aqui diz o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que fala que ele nasceria, fala o local que ele nasceria. E aí eles estão espantados porque a notícia principal, Jesus nasceu, Jesus está entre nós, o Deus conosco, o Deus Emanuel está conosco. E as pessoas estavam assustadas. As pessoas não estavam preparadas para essa notícia. Jesus, o Deus conosco, está conosco. A palavra se cumpre, o Senhor está conosco. Mas sabe por quê, irmãos, que a palavra diz que eles se assustaram? Se assustaram porque eles não estavam preparados. A oposição a Jesus. A vida que nós levamos muitas das vezes, irmãos, ignorando a obra salvífica de Jesus. Nós estamos entregando muito pouco para Jesus. Nós estamos fazendo muito pouco para Jesus. Nós estamos tratando Jesus apenas como alguns trataram nessa época. E o que nós vamos falar nessa noite, irmãos, é a similaridade que há entre esse contexto e a nossa vida hoje. A similaridade que há quando nós falamos que o judaísmo estava dividido, irmãos. A igreja estava dividida. Então nós tínhamos lá os fariseus. E aí a gente poderia pensar assim, mas lá estava Herodes, o governante estrangeiro, o opositor, que não ficou contente com a consulta dos magos, em querer conhecer Jesus, em anunciar que o rei dos judeus nasceu. Mas lá tinha lá os judeus. Mas se a gente for analisar o contexto também, você vai ver lá os fariseus, você vai ver lá os saduceus. Então, se a gente for entender aqui, irmãos, olha só, os fariseus, homens de conhecimento, mas da hipocrisia, homens que tinham conhecimento, a base, mas muitas das vezes, irmãos, não praticavam. Nós temos lá, irmãos, os saduceus, que eram aqueles que estavam em lado do rei, que estavam numa zona de conforto, mais abastado, com mais dinheiro, mais tranquilo. Nós tínhamos ali os zelotes, que era uma outro segmento aqui dos judeus, que eram aqueles que já pensavam em ir para o confronto, de conquistar, e nós vamos ver, e nós tínhamos aqueles essênios que se afastavam. Então notem que o contexto é esse, nós estamos sendo governados por um estrangeiro, nós estamos sendo governados por aquele que não conhece a palavra, que não conhece Jesus, por aquele que se opõe a Jesus. Nós estamos divididos porque cada um está pensando naquilo que acha melhor, cada um está pensando no seu bem e prazer. Então, se há alguém que se contenta em ficar do lado do poder, porque algum benefício está ganhando, há aqueles que querem botar a mão nas armas e ir contra o Império Romano, há aqueles que simplesmente mantêm uma postura, há uma cobrança, mas não há prática, não há uma exigência, porque a gente conhece a palavra, a gente sabe, mas essa palavra é para você, não é para mim. Essa palavra é para ser dita, mas não é para ser feita, não é para ser demonstrada, aplicada. E esse era o contexto. E se a gente for parar para pensar, irmãos, há uma similaridade com os tempos de hoje. Há uma similaridade, irmãos, porque se a gente não está entendendo isso, a palavra diz que a religião funcionava, o tempo estava ativo, os rituais aconteciam, mas o coração da cidade estava adormecido. E aí, a similaridade começa aqui. Há uma expectativa muito grande nossa em governo.
há uma expectativa muito grande de muitos em ideologias. Há uma expectativa muito grande de muitos em vãs filosofias. Muitos estão sendo governados por pessoas que não têm crença em Deus, que não creem em Deus. Muitos estão acreditando no que essas pessoas estão falando. Muitos estão se perdendo porque estão perdendo o foco, o principal, Jesus. E quando nós falamos do Natal, nós estamos numa expectativa cultural de tantas coisas, mas nós não estamos nos alegrando em Jesus. Nós não estamos celebrando Jesus dessa forma. Nós não estamos adorando Jesus dessa forma, porque nós estamos vivendo as nossas vidas e nós estamos esquecendo realmente da essência principal. E há essa similaridade com o que nós estamos vendo aqui no texto. Irmãos, é Natal. É Natal. Mas que Natal é esse? Qual a alegria no seu coração? O que te traz a alegria desse Natal? E aí, irmãos, quando os magos perguntaram por um novo rei, a Bíblia diz que Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. A cidade estava mais preocupada com a estabilidade política do que com a chegada da salvação. E aí, nós voltamos à fala. O que nos alegra? Qual é o motivo maior de celebração desse Natal? Como nós estamos encerrando esse ano? Como é que nós estamos nos alegrando no Senhor? Você está feliz porque as coisas estão boas, porque a mesa está farta? Você está feliz porque não faltou as luzes? Você está feliz porque as coisas que você estava conquistando, você conseguiu? A sua alegria, ela é contextualizada, ela é baseada em quê? E aí a palavra diz que 3 coisas bem claras estão presentes nesse texto aqui, irmãos, bem claras. Primeira delas, nós temos que entender que há uma oposição. Quando nós servimos a Cristo, irmãos, há uma oposição. E presta atenção que essa oposição nem sempre ela é ferrenha, nem sempre ela é gritante, nem sempre ela é declarada de uma forma que nos assusta, mas é sorrateira. Essa oposição, muitas das vezes, irmãos, é lá no seu ambiente de trabalho, é aonde você está pisando na planta dos vossos pés, aonde você está, muitas das vezes, as coisas que são apresentadas diante de nós é contra a nossa fé, é contra aquilo que nós acreditamos, que nós cremos. E aí a decisão é, a ação nossa a oposição vem, e qual é a nossa reação? Falar e contra ou nos calarmos? Falar de Jesus, falar de quem nós somos, falar da nossa fé ou ser moldados pelo mundo. Também fala da religião, irmãos, da hipocrisia. O templo era ativo, ali estavam os judeus, ali tinha a prática, ali tinha a representatividade religiosa. Mas quando a notícia que Jesus nasceu, o Salvador, o Deus conosco, eles sabiam do local, eles conheciam a palavra, mas isso não impactou. Isso não impactou. Jesus, irmãos, às vezes nós falamos de Jesus e às vezes as outras coisas estão nos impactando muito mais do que Jesus. A obra do Senhor, o presbítero, quando ele começou aqui, ele falou assim, né? Irmãos, não se desligue, foque na palavra, foque na oportunidade de adorar. Em cada ato foi um despertamento do ato litúrgico, para que a gente possa entender a melhor forma de cultuar ao Senhor, de colocar verdadeiramente nosso coração diante do Senhor, de pedir perdão ao Senhor, de adorar o Senhor, de agradecer ao Senhor. Essa ação, irmãos, ela não pode ser um rito. Ela tem que ser festiva, ela tem que ser de alegria, ela tem que ser de prazer, porque nós bem sabemos o Senhor que nós servimos. E aí, irmãos, o terceiro momento, então se há uma oposição, há uma questão religiosa aqui, de hipocrisia, mas há também os sábios. E nessa noite, eu quero falar com os irmãos sobre esses sábios. Eu quero falar com os irmãos sobre a atitude dos sábios. Eu quero falar, irmãos, sobre esses homens que a Bíblia diz, lá no primeiro versículo, diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Quem são esses magos? A palavra, quando eu falei da cultura dos reis, não eram reis, não eram judeus, falam magos, provenientes provavelmente da Pérsia ou da Babilônia, homens sábios, que foram guiados pela estrela. A Bíblia diz desses homens, mas as particularidades, irmãos, quando a gente escuta, a gente estuda, a gente vai entender que esses homens andaram
muito tempo para conhecer Jesus, porque eles foram guiados pela estrela. Eles foram para Jerusalém. A Bíblia diz que os magos, eles perguntam assim, no versículo 1 e 2, irmãos, olha só. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O interessante é que eles foram, irmãos, eles foram não pela tradição. Eles foram buscar, eles foram não pela emoção, eles não foram pelo benefício, eles foram buscar a pessoa de Cristo Jesus. Eles foram guiados pela estrela, a busca de Jesus. Buscar Cristo sinceramente, irmão, significa não viver de espiritualidade terceirizada, mas de assumir responsabilidade. Hoje, pela manhã, na escola dominical, se eu não me engano, foi o termo que nós falamos, né? A responsabilidade. Eu não sei se foi a Elisângela ou se foi o Marco no estudo, né? A responsabilidade, ok? Então, quando nós falamos, irmão, dos magos, o primeiro exemplo que nós vamos trabalhar aqui, já introduzindo aqui, hoje o nosso tema é trabalhar sobre a história dos sábios, com o tema adoração que transforma. Hoje nós vamos falar sobre uma adoração que transforma. E a primeira oração que transforma, irmãos, é aquela que é sincera. Ela é fruto de busca sincera. E nós começamos a falar que essa adoração, ela é direcionada a Jesus. Essa adoração é reconhecer a pessoa de Jesus. Reconhecer Jesus na história. Reconhecer Jesus como Deus Filho, o Deus conosco. Reconhecer Jesus como Salvador. A adoração sincera, irmãos, ela vai nos levar à sinceridade. E a sinceridade, ela não é, talvez, transmitida, né, dentro de um escopo, de um projeto, de uma forma, mas ela é sincera. E você abre o coração e você é sincero para o Senhor. E você fala sinceramente para o Senhor. E se ela é sincera, ela não acontece em um momento. Ela não é sazonal. Se ela é sincera, ela é constante. Se ela é sincera, é o prazer de estar na presença do Senhor. Então, os magos, quando eles vão buscar a pessoa de Cristo. Deus honra quem busca com sinceridade, mesmo que está distante. A soberania divina age antes da resposta humana. É o Senhor, irmão. É o Senhor que deve ser adorado. Nós devemos buscar o Senhor pelo que Ele é. Nós devemos buscar ao Senhor pela obra salvífica em nossas vidas. Você tem consciência disso? E é em cima disso que você tem entregado para o Senhor? Em cima dessa consciência, é em cima disso, ou você tem feito aquilo que os outros fazem, ou você cria uma estrutura, um estereótipo, você cria uma forma, você cria um procedimento que as pessoas fazem, ou você verdadeiramente busca o Senhor, sinceramente. Essa foi o primeiro momento. Lembra que quem deixa de buscar perde o brilho da estrela e o cotidiano. Quando nós deixamos de buscar, os magos estão a caminho, as estrelas guiavam. Né? O pastor Hernando Dias Lopes fala que a estrela os levou, mas a palavra conduziu quando eles chegam. A estrela mostra o caminho, mas é a palavra que confirma. E assim, irmãos, tem que ser a nossa vida. Nós não podemos chegar diante do Senhor no final de ano, e aí a gente vai trazer a sinceridade. E o Senhor conhece o coração. Nós passamos agora alguns momentos aqui em atitude de oração, de contrição. E como é que é a nossa oração? É sincera. Porque se você está enganando, você está enganando eu. Você está enganando o outro, o Senhor não. Se você coloca diante do Senhor sinceridade, Senhor, eu não te busquei como eu deveria. Senhor, não tenho feito a obra como eu deveria. Senhor, e lá depois você vai jogar lá, né? Natal é Cristo. Cristo é o Salvador. Mas as nossas ações às vezes não condizem com aquilo. Então, a sinceridade é importante, primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, capítulo 2, versículo 3 e 8. Olha aí o que diz, versículo 3 e 8. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor do que as principais de Judá, porque de ti sairá a guia que há para apacentar o meu povo Israel. Com isto,
Herodes, tanto chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando os tiverdes encontrado, avisa-me para que eu também ia adorá-lo. A intenção de Herodes, irmãos, é mentirosa. A intenção dele é falsa. Não é a busca sincera. Não é o interesse de adorá-lo. E aí o interessante é que muitos têm a mesma intenção. É que muitos têm o mesmo propósito. É que muitos, irmãos, são oposições. E eu quero falar uma coisa com a igreja nessa noite, porque às vezes nós nos atentamos àquilo que grita, àquilo que chama atenção, àquilo que brilha, ou aquilo que é treva visível. Mas quando nós falamos, irmão, da oposição, ela pode ser sorrateira. A oposição pode ser silenciosa. A oposição pode ser o ignorar a mensagem principal do Natal, Jesus. A distração que acontece com as crianças, acontece com adultos também. O Papai Noel, mas eu sou adulto, eu não acredito no Papai Noel, eu não acredito na árvore, mas você está lá se encantando com as luzes do Natal. E talvez está faltando a gratidão ao Senhor. Talvez está faltando um momento de adoração ao Senhor. Então a oposição, irmãos, ela acontece ali. A oposição acontece quando realmente, irmãos, nós estamos aí, por causa dos nossos empregos, por causa do nosso trabalho, aceitando tudo que se coloca. E aí, às vezes, as verdades se tornam relativas. O relativismo, porque eu vou interpretar à luz da minha necessidade, eu vou interpretar à luz do risco que eu corro, eu vou interpretar à luz da situação que eu vivo, e aí eu perco a mensagem principal, porque a oposição se levanta. E servir a Cristo, se alegrar em Cristo, viver para Cristo, a palavra diz que, irmãos, nós vamos ter oposições, nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. E nós queremos, muitas das vezes, viver a vida em conformidade, em alegria, em sincronismo, tudo dando certo, e muitas das vezes não vai ser assim. Não vai ser. Quando tudo está muito bom, a gente começa a entender que diferente. Herodes representa o ego, o controle e o medo de perder o trono. A adoração verdadeira sempre confronta os nossos ídolos internos. E eu estou falando do externo que pode te afetar. O problema é que, às vezes, é você mesmo. Às vezes é você mesmo querendo argumentar para você mesmo as suas ações. Às vezes somos nós mesmos querendo justificar a nossa ausência. Às vezes somos nós mesmos querendo justificar o encantamento pelas coisas que não são do Senhor. Às vezes somos nós mesmos para tentar, de alguma maneira, achar o argumento ou a justificativa plausível para que a gente possa se defender. Viver para Cristo, irmãos, é oposição. Viver para Cristo, querendo ou não, você vai passar por isso. A vida não é fácil com Cristo. Não é, o caramelo. Spurgeon fala do caramelo, o doce, caramelo. Mas quando ele faz a ilustração do sal, não um caramelo gostoso, como sal, insípido, a vontade de cuspir. Essa é a vida que muitas das vezes nós vamos viver com Cristo. Muitos resistem a Cristo não por falta de prova, mas porque não querem entregar o trono do coração. Muitos estão com o coração preso em tantas coisas. Muitos vão justificar tantas coisas. Assim como Herodes, podemos temer mudança que Deus exige. E servir a Cristo, irmãos, é viver para Cristo. Escola dominical de novo aí, ó. O irmão estava dando estudo na escola dominical, e eu ficava sentado assim, sempre falei, caramba, Deus ele é tremendo, irmãos? A palavra está guardada e a gente está ouvindo os irmãos falando em outros lugares, a gente fala assim, é a palavra do Senhor se confirmando. E a gente estava sentado aqui na escola dominical, sendo alimentados pela palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, e realmente a gente vai se entendendo na palavra. Cada cristão precisa identificar os seus Herodes internos, controle excessivo, medo de perder status ou conforto. E às vezes é a zona do conforto, irmão, que a gente fala. A zona do conforto. Talvez a zona do conforto ela não está representada pela sofisticação.
Talvez a zona do conforto, ela não está representada pelo, sei lá, pelo luxo, mas a zona do conforto é porque conflita. A zona do conforto é porque você sabe que você está devendo. A zona do conforto é porque você sabe que você está fazendo coisa que não agrada ao Senhor. A zona do conforto é porque você tem buscado tantas coisas. A chuva é impedimento, né? O sol é impedimento, o cansaço é impedimento. E nós vivemos a nossa vida o ano inteiro. Vivemos a nossa vida o ano inteiro batendo ponto, batendo cartão, sem vacilar, sem faltar, aceitando, fazendo, executando. E quando é para o Senhor, nós estamos cansados. Quando é para o Senhor, nós achamos que uma frase de efeito vai acontecer. E Jesus nasce, e Jesus está fazendo a obra, e Jesus está realizando os seus grandes feitos, e nós estamos apáticos. Nós estamos inertes. Nós não estamos nem prestando atenção no que o Senhor está fazendo. Sabe por quê? Porque nós estamos igual aqueles judeus lá. Jesus nasceu, há um espanto. Sabe por quê? Porque nós estamos do lado do governo estrangeiro. Porque a nossa expectativa está no governo estrangeiro. Porque a nossa expectativa está na filosofia do mundo. Porque nós estamos na expectativa da nossa confiança no coaching. Nós estamos na expectativa daquele que fala bonito, daquele que tem condições financeiras para arcar, para estruturar. Esquecemos de Jesus. E chegamos no Natal. Ainda que nós vale ressaltar, o Natal que não está lá claro, não está na Bíblia, 25 de dezembro, o período, a data, não é isso. Mas se há uma maneira de fazê-lo, irmão, faça todo dia. Se há uma maneira de fazer, cultue a Deus todo domingo com essa convicção, que o Deus Pai enviou o Deus Filho, e Ele esteve entre nós, Ele sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e há de voltar para julgar a igreja do Senhor. E aí é em cima dessa expectativa que nós adoramos. A nossa expectativa, ela não é circunstancial, ela não pode ser por causa do final de ano, por causa da alegria, que a alegria seja a representação, a gratidão por aquilo tudo que Deus fez, mas você entregou em cada momento a sua gratidão a Deus, você entregou a cada momento a sua alegria ao Senhor, e aí você vai agora celebrar a esse Senhor, mas não na expectativa que aquele momento ali o Senhor se faz presente, não é só ali, Ele se faz presente sempre. O Senhor se faz presente conosco. O Senhor se faz presente com a gente sempre, irmãos, conosco sempre. E aí, por isso, nós precisamos responder. O que precisa sair do trono para Cristo ocupar o lugar que lhe é devido? Aproveitando esse momento, eu vou passar aqui para as crianças. As crianças aí que estão presentes, para desenhar uma cruz. Em cima dessa cruz, crianças, nós vamos desenhar uma estrela, mas uma estrela bem brilhante, bem bonita, ok? Nós vamos desenhar uma cruz, uma estrela bem brilhante em cima da cruz. E aí, algumas pessoas olhando para essa cruz, né, na direção da cruz da estrela, ok? Então nós vamos desenhar uma cruz, em cima dessa cruz uma estrela bem brilhante e algumas pessoas olhando para essa cruz e essa estrela. Irmãos, versículo 9 e 10 diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, a adoração ao Senhor, no primeiro momento, ela vai trazer, a gente vai ter que buscar de uma forma sincera, ela confronta a oposição, e no terceiro momento, ela traz alegria. Adoração ao Senhor traz alegria, irmãos. Que tanta angústia, que tanto sofrimento, que tanto pesar. É porque nós acabamos de falar, o nosso coração está em Cristo, a nossa alegria é Cristo. Nós estamos realmente confiados na obra do Senhor. Nós estamos realmente confiados naquilo que nós estamos vivendo. Ou nossos corações estão em tantos lugares. As nossas expectativas estão em tantos lugares. A nossa esperança não é viva. Porque ela está em tantos lugares, mas não está no Senhor. E aí nós nos frustramos. E aí nós ficamos, sabe, tristes demais.
porque não deu certo, porque não aconteceu, porque não foi da forma que eu esperava. E a palavra de Deus diz que os magos, depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Louvar ao Senhor, adorar o Senhor com alegria. Não é fácil não, né, irmãos? Às vezes está doendo, às vezes está machucando a gente, às vezes não foi do jeito que a gente esperava, às vezes não é aquilo que a gente queria, mas a gente louva o Senhor, a gente adora o Senhor. Sabe por quê? Lembra da palavra? Adoração não é circunstancial. A adoração é o Senhor. E quando ela é o Senhor, a gente conhece o Senhor. Quando ela é para o Senhor, a gente sabe, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe que as lutas foram muito grandes, e se uma vez eu ouvi uma coisa que eu sempre lembro, né? Se a gente perguntasse apóstolo Paulo, se a gente perguntasse os grandes mártires da Bíblia, se a gente perguntasse para eles ali o momento da gratidão, da alegria, se todos eles foram a mesa farta, as luzes, né? As velas acesas, as luzes, o momento festivo, em todos eles se alegravam. Se a gente lembrar de Jó, a gente vai falar da dor. A gente vai falar de não abrir mão da adoração ao Senhor. E quando nós falamos que a adoração, ela é proporcionada pela alegria, é porque você se alegra no Senhor. E quando você se alegra no Senhor, não é no que está na mesa. Quando você se alegra no Senhor, não é na circunstância, é no Senhor. E quando é no Senhor, você está mostrando que a tua esperança, a tua expectativa é no Senhor, não é na situação que você está. E por isso, irmãos, que eu volto aqui a minha introdução da palavra. É por isso que muitas pessoas estão se alegrando, mas estão se alegrando com o trenzinho. Tem muitas pessoas se alegrando com as luzes. Tem muitas pessoas se alegrando com a mesa. Mas não estão se alegrando no Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Não estão se alegrando no Senhor, que sustenta todas as coisas. Não estão se alegrando no Senhor, que é o nosso Senhor. E a gente está diante da presença do Senhor, se alegrando com as coisas, mas não pelo Senhor. A palavra diz que eles chegaram até onde a estrela parou, eles entraram e eles se alegraram de ter encontrado o Senhor. Eles se alegraram. Então a alegria do Senhor é a nossa força. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor vai nos contagiar. A alegria do Senhor vai nos impulsionar diante das lutas, diante da dificuldade, diante dos nãos, diante das portas abertas. A alegria do Senhor vai nos levar. E é chegando no fim de ano, com essa alegria, que nós vamos celebrar o Senhor. É diante do Senhor, com essa alegria, que nós vamos agradecer ao Senhor por todos os dias, por cada momento. E quando você olha para trás, você fala assim: Senhor, obrigado por ter chegado até aqui. Mas você olha para trás, irmãos, olhando que todo momento que foi oportuno, todo momento que você teve a oportunidade, você estava na presença do Senhor. Adorando o Senhor, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas aflições, o seu projeto, a sua vida. E aí você se alegra no Senhor. A alegria verdadeira nasce da certeza da presença de Deus, não das condições externas. Eles se alegram antes de entrar na casa. A promessa de Cristo já é motivo de festa. A promessa de Cristo já é motivo de festa. Irmãos, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Um outro momento importante que os magos fazem, irmãos, que nós temos que aprender sobre essa adoração que transforma, é a adoração, a entrega à adoração. Observa que nós falamos primeiro no texto, no versículo 9 e 10, sobre a alegria de encontrar o rei. Se há alegria, se é sincera, você se prostra e adora. Se não há alegria, se não há convicção, se não há empolgação, você é rito. Preste atenção nisso. Quando é sincero, quando é alegre, quando há convicção, você adora. Adora com a certeza, adora com alegria, adora com gratidão, adora com convicção. Quando não há isso, é rito.
é similar ao que nós estávamos vendo no texto, quando nós falamos lá de Jerusalém. Nós estamos vendo pessoas que conheciam a palavra, que foram consultados pelo rei Herodes, que responderam ao rei Herodes, que falaram sobre a palavra, mas o que transforma, irmãos, é a prática, é a ação, é a verdade, é a sinceridade, é a adoração verdadeira. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma questão que nós chegamos e a música está animada, está todo mundo levantando a mão, todo mundo está balançando. Aí quando balança, vamos bater palma, vamos bater palma. Vamos cantar, vão dar a mão, vão se jogar no chão, vão. Emoção. Isso é um rito. Mas quando nós estamos falando da adoração, daquele que adora, daquele que entrega essa adoração, daquele que fala assim, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado pelas conquistas, muito obrigado por isso, muito obrigado pelas provas, muito obrigado por aquilo que eu tenho vivenciado. Irmãos, isso aí, do jeito que você está, você adora. Isso não é ação, isso não é formatação, isso é você e Deus adorando, você está adorando o Senhor. Então quando a gente fala que os magos se prostraram e entregaram o ouro, incenso e mirra, a gente vai ver aqui a ideia da representação, né, da realeza, do rei, o ouro, o rei. Nós vamos falar aqui do incenso, do sacerdócio. Nós vamos falar aqui de mirra, reconhecendo aqui Cristo como rei, Deus e Salvador. O Cordeiro Santo que nos traz a paz. Aquele que era o sacrifício perfeito. O reconhecimento desses homens. O reconhecimento desses homens. Irmãos, presta atenção na sinceridade deles. Presta atenção na verdade que há por trás dessa adoração. Presta atenção, irmãos, na busca que eles têm. Enquanto há oposição, enquanto há pessoas desligadas, enquanto há aqueles religiosos que vivem ritos, que vivem costumes, que vivem práticas, ali tem homens que estão buscando ao Senhor, que estão se colocando verdadeiramente na presença do Senhor, que estão adorando o Senhor. E talvez nós poderíamos falar assim, se fosse agora, nós poderíamos falar assim, mas eles não são crente, mas eles não são judeu, mas eles não são rei. Mas eles foram buscar a presença do Senhor, mas eles se colocaram diante da presença do Senhor. Mas isso é para mostrar, irmãos, que nós também não éramos povo escolhido, nós também não éramos da descendência, mas nós somos gentios, alcançados por Cristo Jesus, na obra salvífica de Jesus. E aí nós temos que celebrar esse Senhor, nós temos que adorar esse Senhor e adorar o Senhor. E para a gente fechar, irmãos, versículo 12, olha o que diz o versículo 12 aí. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Olha que interessante, eles voltaram por outro caminho, mostrando que ninguém encontra Cristo, volta pelo menos. Mas olha um detalhe que é importante no versículo 12. Sendo por divina advertência prevenido em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Nós podemos aqui entender a ação divina. Podemos entender também, irmãos, aqui na aplicação, que as pessoas que vão a Jesus, as pessoas que vivem verdadeiramente buscar Jesus, as pessoas que adoram o Senhor, as pessoas, irmãos, elas foram transformadas. Pessoas transformadas não vivem do passado. Pessoas transformadas não ficam com saudosismo daquilo que deixou para trás, mas continua andando adiante, porque agora vive com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Falamos também hoje sobre isso, falamos da dificuldade que é isso, falamos do peso que é isso, sobre a responsabilidade que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas pessoas transformadas vão lutar, pessoas transformadas vão perseverar, pessoas transformadas vão buscar no Senhor ajuda para prosseguir, para passar pelas barreiras, pelas lutas. E aí, uma vez que nós estamos em Jesus, nós não queremos mais voltar para o mesmo caminho, nós não queremos mais fazer as mesmas coisas, mas sim adorar o Senhor verdadeiramente, mas sim colocar nosso coração verdadeiramente diante do Senhor, mas sim fazer a obra do Senhor, mas sim reconhecer a grandeza do Senhor sobre as nossas vidas e em nós, em cada um de nós. Então nós vamos viver uma vida nova. O encontro com Cristo redefine rotas, irmãos, prioridades. Quais são as nossas prioridades? Já encerrando aqui, irmão, quais são as nossas prioridades? O que você vai celebrar agora, no final de um ano, dia 25 de dezembro, dia 24 para 25? O que você vai celebrar? Quais são os motivos de adoração você tem? Como vai ser a sua forma de passar esse tempo? Como que você passa esse tempo? Você passa na convicção daquilo que Jesus fez na sua vida?
você passa na convicção do que é mais uma oportunidade de louvar ao Senhor, porque em cada momento que nós cultuamos a Deus, eu engrandeci o nome do Senhor. Em cada momento eu tive ação de gratidão ao Senhor. Em cada momento eu reconheci a obra salvífica de Jesus na minha vida. Em cada momento eu reconheço o cuidado dele sobre a minha casa. Eu reconheço o cuidado dele sobre o meu trabalho, sobre aquilo que ele tem colocado diante de mim, sobre as portas que abrem, sobre os livramentos que ele tem me dado. E aí eu reconheço em cada momento. Ou, numa questão sazonal, é época de adorar o Senhor. É época de falar de Jesus. É época de mandar os jargões. É época de botar as frases de efeito. É época de disputar quem vai publicar a frase mais importante. E aí nós estamos vivendo a indiferença. E aí nós estamos vivendo aquilo que nós não temos para nós. E aí nós estamos vivendo, e talvez nós vamos mais uma vez voltar aqui na similaridade. Será que esse é o nosso tempo, irmãos? Será que o tempo de Mateus, registrado em Mateus 2, né, que aí aqui a gente vai dar sequência, que uma vez que os sábios não voltam pelo mesmo caminho por providência divina, o que Herodes faz? Ele dá ordem à matança das crianças. No poder, né, na ambição, na loucura dele. Ok? A oposição, irmão. Isso é oposição. Isso é oposição. E será que nós, nesse tempo de hoje, nós vivemos essa oposição? Será que você tem se atentado a essa oposição? Ou, enquanto está ventando para o meu lado, está legal? Enquanto está bom para mim, está legal? Ou você não está na zona de conforto, não se incomoda, você você não se sente confrontado, você não se sente impactado pelas coisas que nós estamos vendo acontecendo? Será que você não está vendo os noticiários? Será que você não está vendo as perseguições? Será que vocês não estão vendo nada disso? E aí nós vamos celebrar esse Natal, nós vamos celebrar a esse Cristo, ou nós vamos celebrar aquele Cristo porque ele providenciou, ele colocou sobre a mesa, é ele que me deu o trabalho, é ele que fez um monte de coisa, ele que me deu, e você não está celebrando ao Senhor, a Jesus. Que nós possamos, irmãos, em cada momento celebrar esse Jesus. Realmente, ao afirmar Natal é Cristo, faça com convicção de que realmente essa é uma verdade. Natal é Cristo. Natal é Cristo. A gente tem que mandar uma mensagem, Natal é Cristo, mas fala desse Cristo. Demonstre esse Cristo. Fale dele. Demonstre nas suas ações esse Jesus Cristo. Mostra que nós somos uma igreja do Senhor e que uma igreja do Senhor em Cristo, ela não vive de questões temporais, mas ela vive da constância na nossa luta, no processo de santificação, buscando no Senhor alcançar a cada dia, né? Cada dia nós possamos viver para a glória do Senhor, para que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas como igreja do Senhor e que Ele possa ser exaltado no nosso meio. Irmãos, a jornada desses magos nos mostra uma adoração que busca sinceramente, que confronta ídolos, a oposição, que se alegra na presença do Senhor, que tem a entrega sincera e que também, né, uma vez transformados, busca viver novidade de vida. Que o Senhor continue nos abençoar, que o Senhor continue nos fortalecer diante das lutas, das incertezas, das oposições, da dificuldade, e que possamos viver esse Natal, né, um Natal, mais uma alegria, né, como foi durante o ano, que não seja só uma questão temporal, mas que seja uma realidade em nossas vidas, adoração ao Senhor, e que essa adoração possa transformar aqueles que estão do nosso lado, no trabalho, na nossa casa, nas nossas famílias, e aonde que nós possamos estar, que nós possamos ser instrumento para a glória do Senhor. Amém? Irmãos, vamos encerrando o nosso culto, Paulo Márcio tem alguma coisa para... Não? Encerrar o nosso culto, vamos já